Eu acho que o que tira o sono do Donald Trump, já não é de hoje, é justamente o fato de que quem dominar a inteligência artificial vai dominar o mundo. O conhecimento, ele precisa ser difundido, ele precisa ser escalado, né? Se você restringe a uma parcela da população, você vai evoluir muito mais lentamente. Por mais que a gente seja um país com muita diferença social, a gente tem muitas pessoas, né, que estão à base ali da cadeia que dependem muito de rede social. Você vê muita gente autônoma fazendo negócio pelo Instagram. Será que as tecnologias querem alguma coisa? Eu não deveria deixar que as tecnologias quisessem qualquer coisa, porque elas não têm que querer nada. Quem tem que querer é a sociedade. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio. E hoje é dia de polêmica, hoje é dia de arrumar briga na família, é dia de discutir no almoço de domingo. Hoje a gente vai falar sobre Enfim, a polêmica chegou no PPT Não Compila. E hoje nós vamos falar aí sobre os últimos acontecimentos envolvendo política e tecnologia, né? Estamos aqui no meio do... Chegamos num ponto, né, Patinho, que não tem como discutir as coisas separado, né? A gente vai tomou conta do palco nos últimos dias aí, nas últimas semanas. Esse entrelaçamento entre inteligência artificial, redes sociais, regulamentação, posse de presidente. Vamos discutir um pouco disso aqui para trazer um pouco de luz nesses assuntos. Para falar disso comigo aqui hoje, estou com o César Patinho, grande amigo aqui, já participou algumas vezes, já pode pedir música aqui no PPT, né, Patinho? 3 vezes. Pode pedir música. Obrigado pela presença, cara. Vim falar de um assunto aqui tão espinhoso. Eu que agradeço aí o convite, prazer estar aqui com vocês. Show de bola. E eu tô aqui com o Galiotti também, grande amigo meu também, que já participou aqui para falar de um episódio mega técnico, né, Galiotti? Foi, com certeza. Vou deixar aqui no link aqui também para quem quiser conferir o episódio que a gente falou. Tá aqui para discutir também um pouco de um assunto completamente diferente hoje, né, cara? Diferente, mas acho que tá tudo conectado, né? A gente tá sempre falando aí no PPT Não Compila, sempre de coisas tecnológicas, e acho que o que vai falar aqui passa um pouco por tudo isso que se fala aí. E não tem como, né, desvencilhar da polêmica hoje em dia falando de rede social. Então, obrigado pelo convite aí, vamos que vamos. Obrigado pela presença. E não está aqui na mesa, mas também está participando desse episódio numa participação mega especial. Meu amigo professor Carlos Piazza gravou uma participação mega especial aqui pra gente. A gente vai discutir esse assunto aqui durante o episódio. Vamos fazer algumas menções aqui ao vídeo que ele fez. E a gente vai colocar esse comentário do meu amigo Carlos Piazza no final desse episódio e vamos publicar aqui também uma versão à parte desse corte aqui com o comentário do professor Carlos Piazza para quem quiser ir lá e ouvir diretamente, tá? Então, vamos lá que o episódio está muito bom. Meu agradecimento aqui para os meus amigos pela presença. Meu agradecimento novamente aqui, professor Carlos Piazza, e deixar aqui o convite para que, se você caiu de paraquedas aqui, ainda não conhece o PPT Não Compila, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, não deixe de seguir a gente no YouTube, no Spotify, deixa o seu comentário aqui. Esse é um episódio que eu quero que bombe de comentário, porque tem muitos pontos de vista opostos, diferentes aqui, a gente quer ouvir todos, a gente não quer tomar partido de nenhum dos lados, quer colocar os fatos aqui, a discussão como ela é. Então deixa a tua opinião aqui, deixa o teu like, deixa o seu dislike também se quiser, mas comenta aqui pra gente entender como que você vê esse assunto que é tão importante aí para as nossas gerações e para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo aí daqui em diante, né? E se você pode contribuir com o nosso trabalho, se você gosta do nosso trabalho e você já segue a gente nas plataformas, você pode ser membro do PPT Não Compila. Sendo membro, você vai pingar um tchuru aqui pra gente todos os meses para contribuir com o nosso trabalho, ajudar os nossos custos aqui de produção, de divulgação, e você vai ter algumas vantagens aqui em 2025 que em breve nós traremos aqui para os nossos ouvintes. A grande vantagem de você ser membro agora é que quando a gente trazer essas novidades, quem já era membro vai ter ainda mais vantagens. Então, se você pode, gosta do nosso trabalho, vai lá, contribui que vai ter coisa boa esse ano. Vamos lá, que o episódio tá muito bom. Obrigado, bora!
Para a gente ter essa discussão e para a gente evoluir nessa conversa e ela não ficar tão desconexa do todo, né? Acho que a gente tem que pautar o episódio, vamos ter que datar o episódio, porque o mundo tá tão louco que talvez amanhã, depois, daqui a uma semana, já tenha acontecido outras coisas mais diferentes e mais doidas aqui nesse contexto, e que talvez o que a gente fale hoje já esteja jornal velho, né? Então acho que a gente deveria datar, então eu vou colocar aqui que hoje é dia 27, segunda-feira, esse episódio sai na quarta-feira, estamos gravando à noite aqui, próximo das 8 horas da noite, e temos aí um grande retrospecto de coisas estranhas e que queremos conversar aqui e discutir em relação às Big Techs. E por mais que aqui no PPT a gente às vezes fuja de polêmicas, hoje não vai ter como não fugir de polêmica, vamos ter que falar de política, vamos ter que falar sobre sociedade, vamos ter que falar sobre assuntos correlatos, porque tudo isso envolve essas Big Techs, né? Hoje, na segunda-feira, onde nós estamos gravando, o grande assunto, né, por exemplo, foi uma inteligência artificial chinesa, a DeepSeek, que com 6 milhões de dólares derrubou a Nasdaq hoje, lançando um motor de IA possivelmente mais inteligente do que o 4o do ChatGPT, da OpenAI, e por um custo muito acessível de consumo de API. E quando a gente fala de muito acessível, não é que é mais barato metade do preço, é tipo 1% do custo de processamento de token, é muito mais barato, né? E isso tudo na esteira de um anúncio do programa de inteligência artificial americano, falando que não tem dinheiro para fazer, esse programa de 50 bi anúncio que não vai ter muito de onde sair o dinheiro, e aí o Altman falou que é mentira, que ele tem que ver, e aí aparece o chinesinho lá que ninguém nunca viu, com 6 milhões, entregando muita coisa por muito menos, né? Não sei se vocês chegaram a testar, mas tem um recurso lá, cara, eu instalei o aplicativo hoje para ver como funcionava. Tem um botãozinho, uma flag que você coloca na pergunta, que chama DeepThink. Ele mostra o trace de tudo que a IA correlacionou, que ela pensou, entre aspas, para te dar o resultado. Então você pergunta, eu fiz 2 perguntas para ela. O que era ela, quem havia feito ela, e ela explicou, foi uma startup chinesa e tal, e que ela era uma inteligência artificial generativa. Eu falei, explique em português agora como você foi feito, só que num contexto técnico avançado para um profissional de ciência da computação. Aí ela deu uma aula de todas as features e tal, e aí eu refiz a pergunta com o DeepThink. Cara, aí aparece em texto humano, assim, tipo, ele perguntou sobre ciência da computação, então ele deve ser um profissional de ciência da computação. Eu tenho que destacar isso. Aparece em tudo que ela pensou, cara. Eu tenho que pesquisar essa informação, então eu tenho que destacar isso. Beleza, então acho que eu vou formar a pergunta. Aí aparece a resposta. Mas tudo, a árvore de neurônios que foram interligadas na rede neural para trazer o resultado, ele explicita, né? Cara, é incrível. Enfim, eu só abri o episódio falando isso porque eu fiquei impressionado. E foi o assunto do dia, né? O assunto do dia. Na verdade, foi de ontem para hoje, né? Isso. De ontem o pessoal já começou a lançar umas notícias, né? Mas, assim, aí, assim, pelo que eu pude olhar também e ver, assim, tem uma questão muito delicada aí, que também, assim, curiosamente, uma semana depois do Trump tomar posse e as Big Techs estarem lá presentes, a gente começa a ter uma chinesa aparecendo aí, né? Então, acho que tem uma questão aí que dá para correlacionar também. Você falou uma parte importante aí, né? Que não é só a tecnologia, né? Acho que é um pouco de geopolítica, questão estratégica aí, principalmente coisa de China, Estados Unidos, né? Então, eu acho que por trás disso tem essa questão. E, com certeza, é o que você falou. Acho que tem uma questão dessas Big Techs, elas estarem num nível ali que exige um investimento gigantesco. A gente sabe que esse negócio
do investimento para IA vai exigir também muito do ponto de vista de usinas hidrelétricas, de energia. Você vê que os caras já estão fazendo alguns investimentos aí no ramo da energia. E então, assim, é muito interessante trazer um outro player que traz outra forma de trabalhar, outra forma de treinar a sua rede. Eu ouvi falar que parece que eles fazem ao invés deles fazerem lá por regiões das redes neurais, eles fazem um lance mais, entre aspas, mais tentativa e erro, né? Ele vai, tipo, treinando, batendo, se ali não tá indo para um lado, ele vai tentando achar um caminho que, em tese, é um algoritmo mais, vamos dizer assim, inteligente, vamos dizer, né? Mas é interessante, assim, você falou Nasdaq, né? Também eu acho que nos últimos anos, assim, a coisa tá meio maluca, assim, né? Tudo que sai meio novo, o pessoal já tá fazendo um novo Blade Runner na cabeça, assim. É verdade. E, putz, então se isso é tendência, então o investimento nisso vai e naquilo ali vai cair. Isso. Aí larga tudo. Sai todo o Larga dinheiro da tudo. bolsa da hoje, aí amanhã vai a galera pro fala, outro. agora tá barato lá, agora eu vou pra lá. Exatamente. Eu acho que vai um pouquinho por aí, assim, né? Só para começar o nosso assunto aí. Uma coisa impressionante é que a DeepSeek, a empresa foi fundada em 2023. Ou seja, praticamente ontem, né? Na linha do tempo da tecnologia é ontem. Muito pouco tempo e o resultado que eles tiveram. E aí, usando muito menos tokens, com método de reinforcement learning, conseguiram esse resultado. Dizem, né, que o que levou a esse resultado foi o fato de que eles não podiam usar os chips mais avançados da NVIDIA, então eles usaram os antigos por causa dos embargos das sanções americanas que não vendem para a China os chips mais modernos, mas não adiantou nada. Os caras se viraram e fizeram o que eles precisavam fazer com menos recursos, né? E é interessante porque, assim, eu acho que o que tira o sono do Donald Trump, já não é de hoje, é justamente o fato de que quem dominar a inteligência artificial vai dominar o mundo. E os chineses, eles têm uma estratégia sensacional nesse ponto da inteligência artificial. Pelo que eu vi, assim, lá atrás, já 20, 30, 40 anos atrás, a China começou a investir muito em educação. Então, por um lado, desenvolvendo a indústria, fazendo produto barato, vendendo para o mundo inteiro e de cada produtinho barato juntando centavinhos. Centavinho, um caixa bem gordinho. Do outro lado, pegando os melhores alunos, mandando para as melhores universidades, para MIT, para Harvard, para Oxford. Tanto que o cara que desenhou a estratégia chinesa de inteligência artificial é um cara chinês, foi para os Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos, foi trabalhar no Google, virou head do Google para a Ásia Pacífico, saiu do Google e foi definir a estratégia chinesa de inteligência artificial. Então, esse é um ponto fenomenal. Outra coisa, o que é? Quanto mais dados você tem, melhor o resultado. Então, você depende muito mais de quantidade de dados do que de um bom algoritmo. Se você olhar, por exemplo, a Europa, são 500, 600 milhões de habitantes. Só que gente falando inglês, espanhol, português, italiano, francês, enfim, uma série de idiomas diferentes, onde apesar de você ter a União Europeia, cada país tem as suas próprias regras, o que é diferente da China, que você tem mais de 1 bilhão de pessoas, todo mundo debaixo do mesmo governo, então os dados eles têm e a um dar com governo pau. com uma característica autoritária que pode simplesmente impor que esses dados são coletados. Exato. Sim. Então, do ponto de vista do Estado e da regulamentação do uso e da captação de dados, Simplifica o cenário. Simplifica o cenário, né? É. Longe de mim defender aqui, viu, gente? Esse tipo de... Mas é a realidade. A realidade é que um governo autoritário, ele pode capturar o teu dado, que um governo democrático, isso depende do teu consentimento, né? Mas quer ver um ponto interessante, Wellington? O que é um governo autoritário, não autoritário, democrático? Ainda ontem eu estava vendo reportagem na televisão falando que São Paulo está implementando câmeras com reconhecimento facial para fazer a pesquisa e captura de criminosos. Maravilha! Todo mundo quer mais segurança nas ruas. É um governo liberal que a gente tem aqui em São Paulo, democrático, liberal e tudo mais. Só que já, 7 anos atrás, eu tinha visto uma matéria que era justamente um jornalista, se não me engano, da BBC, na China. Ele foi cadastrado
para fazer um teste, como se ele fosse um criminoso, foi cadastrado lá no sistema. Saiu pelas ruas. Demorou coisa de 7 minutos para ele ser localizado, de tanta câmera que tem lá. Isso já tem 7, 8 anos atrás, essa história. Coisa que, um governo autoritário fazia isso lá atrás. Mas a gente, num governo democrático, a gente está fazendo em São Paulo hoje. Sim. Então, Sim. é um pouquinho questionável, né? Sim, que sim. é? É que tem... Não é só a câmera, né? Eu acredito que dentro do governo, o dado do cidadão, ele é muito mais capturado e o cidadão mais monitorado do que seria numa democracia. Então, isso aumenta o percentual de massa de dados que eles têm, pelo Muito. volume e pela característica do Certeza. controle, né, do Estado, né? Acho Com que o certeza. Estado tendo mais controle, ele gera mais informação também, né? Uma das coisas é que na China, os padrões de câmeras, de comunicação, tudo isso é definido pelo governo. Por quê? Porque mesmo num estabelecimento privado, o próprio governo ele pode requerer de usar isso também para fazer parte desse sistema de monitoramento público. Né? Sim. Então, tem isso lá. E tem um ponto interessante também, que eu acho que o pessoal esquece. Eu me lembro há uns 6, 7 anos atrás que a onda do momento era super apps. Não sei se vocês se lembram Nossa, disso. cara, tudo ia ser super app. E a China, ela era, assim, a vanguarda de super apps. Eu conheci gente que foi pra lá e, assim, você ia na pastelariazinha lá da chinesinha ali, você já pagava com o QR Code já. Assim, era quase que assim, todo mundo na China tinha um super app que fazia a parte de pagamento, que fazia a parte de reconhecimento lá do contas da casa do cara. Tinha um que ele já pegava a bicicleta para eles andarem. Então, assim, eles têm uma adoção grande também, igual você falou dos dados, né? Quer dizer, facilita muito, né? Se você tem uma parte estratégica, tecnológica, que você tem dados suficiente e que ainda, o que você falou, que tem uma facilidade do ponto de vista do governo ali de centralizar, putz, fascinante. Você consegue treinar uma IA Sim. exponencialmente mais Um rápido. outro exemplo disso é que a China há muitos anos já trabalha com meios eletrônicos de pagamento através de QR Code, pelo próprio app que é estatal, né? Que é, eu esqueci o nome, que é o WhatsApp Era deles. o WeChat. WeChat, isso. E ele já transaciona há muito tempo, ele serve para comunicação, Exato. pagamento, etc. E a gente está vendo o pagamento por aproximação se popularizar agora há 1 ano, 2 anos aqui no Brasil, né? Com celular e etc. E até então você tinha que colocar o cartão na maquininha, né? Com certeza. Então, o que mais eu acho tira o sono dos americanos é que a China, além do conhecimento, ela tem um arcabouço de tecnologia preparado para evoluir a partir dali, né? Com certeza. Então, criar uma startup tão poderosa quanto a OpenAI demora 2 anos para eles. Eles têm know-how, têm estrutura e têm dinheiro para fazer isso. Então, concordo. Esse chinesinho aí vai ficar no sonho do Trump martelando o resto da semana. Isso aí você não tenha dúvida. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E pegando o gancho do que você falou, Gagliotti, sobre essa configuração que começa a ficar desassociável sobre geopolítica, economia, etc., eu queria que vocês comentassem a posse do Trump, onde a primeira fila, que geralmente são chefes de estados, etc., se formou ali quase uma oligarquia 2.0 com os grandes CEOs das Big Techs. Bezos, Musk, Sundar Pichai, né? Sundar Pichai.
E Tinha o Tim Cook também. o Tim Cook também. Todo mundo ali na primeira fila, né? E aí você vê que, além dessa questão que você colocou bem, Patinho, que o Trump acredita que quem dominar a inteligência artificial tem um domínio meio que hegemônico do mundo, eu adicionaria que, além dessa visão, ele também tem a tecnologia e as plataformas como um pilar de sustentação para o próprio poder dele, como projeto pessoal, né? Vide a virada que o Facebook deu nas últimas semanas aí, gravou até um videozinho pintado de laranja. Você já viu isso? O Mark Zuckerberg tava laranja e com aquelas olheiras brancas também. Eu falei, caramba. É o filho, né? É o filho dele? É o filho. E guinando totalmente a estratégia editorial e de moderação, etc., da plataforma, né? Eu acho que é meio complexo, porque eu acho que essa decisão dele tem muito mais geopolítica e estratégia americana do que só a tecnologia. Acho que ele está aproveitando a situação para falar, bom, se eu poderia apostar minhas fichas como os outros presidentes têm até apostado, mas de forma... Se você for para pensar, qual foi o último presidente americano que foi mais incisivo? Assim, a gente nem lembra mais. Todos eles meio... republicano, democrata, mas eles são tudo meio, veja bem e tal. Essa coisa de, assim, vigor de guerra e tudo bem. Mas tecnológico, que você vê assim, o cara... Não, Groenlândia. Não, é isso aí, é Canadá e é o único cara que tá voltando com essa coisa do Make America Great Again, né? E eu acho que ele tá querendo pôr isso daí com toda a força usando essa tal oligarquia que você tá falando, porque... o que melhor aproveitar do seu país, da sua soberania nacional americana, que dobrar a aposta. Quer dizer, se eu já tenho os meus aqui que são líderes em tecnologia, quase no mundo inteiro, por que desperdiçar isso? Pô, ele tem o Elon Musk, vanguarda da parte espacial. Já tem a Tesla aí que bilhões de valuation de mercado. Tecnologia, assim, ele tá dobrando a aposta, na minha visão. Porque o chinês tem dobrado a aposta nos últimos anos. Então, basicamente, eu acho que é isso. É difícil dizer. Como eu vi, o Trump ele é um jogador. Então, é difícil saber qual é o interesse real dele, Groenlândia, Canadá, etc. Ou se tudo isso é uma cortina de fumaça. Porque o Zuckerberg virou a camisa muito rápido. Perfeito. O Elon Musk tá lá colocando dinheirinho, fez a campanha dele. Em resumo, todos esses grandes bilionários, né? Eles estão ali do lado do Trump, mas é um toma lá da cá. O mundo não é feito de favores, né? Não. Então, assim, eles estão apoiando o Trump porque o Trump já está sinalizando que vai favorecê-los. Enquanto isso, coloca lá Groenlândia, Canadá e tudo mais para distrair o povo e continua fazendo ali por baixo do pano o seu jogo político com essas grandes empresas, né? Acho também que tem aí alguns conflitos de interesse, porque o Elon Musk entrou como o primeiro amigo, né? Então você tem a primeira dama, você tem agora ali o primeiro amigo achando que ele ia dominar tudo ali. Só que tem conflitos. De um lado está o Trump batendo na China, sendo que o Elon Musk tem a Tesla, mas que depende da China também. Baterias. Por outro lado, o Trump está muito com o seu... olhando os Estados Unidos e cada vez isolando mais os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Musk, ele quer cada vez mais influência em geopolítica global. Então, está apoiando a direita na Itália, está apoiando a AfD na Alemanha, está se metendo com a política da Inglaterra. Então, até onde que vai esse acordo de interesses aí de poderosos, é difícil saber, né? Eu acho, aí é achismo, né? E acho que boa parte do nosso episódio vai ser achismo mesmo. Eu acho que essa megalomania na geopolítica do mundo, ela parte mais do Musk do que do Trump. Eu acho que ele tem... E aí entra aquele jogo de interesse das duas partes. Esse cara, ele tem dinheiro, ele tem investimento,
ele tem bom trânsito em tecnologia, e o Trump precisa da dominância das plataformas de informação, WhatsApp, Facebook, etc., porque ele pode dominar a narrativa do que é contado, é o que a gente tem visto, né? Isso passa pelas plataformas de verificação, etc., que já foram medidas abandonadas do Facebook, enquanto o Musk, do outro lado, ele deve olhar, eu tenho esse plano megalomaníaco de... O cara quer dominar até Marte, você acha que ele não quer dominar o mundo? Né? Ele tem esse plano megalomaníaco e acho que não duvido na cabeça dele o Trump é uma escada, entendeu? Tipo, quem é o cara mais poderoso da geopolítica hoje? Esse cara, eu vou colar nele, né? E aqui eu vou fazer o meu plano de dominação mundial. E pensando no nível de excentricidade que esse cara tem, eu não duvido que algo assim passe na cabeça dele, né? Então, e isso é um ponto que me preocupa, assim, quando a gente fala sobre geopolítica, a interferência dos estados e das empresas de tecnologia, quando a gente vê, por exemplo, o Musk já há muitos anos preparando um terreno de internet mundial sob o controle dele, por exemplo, né? Então, exploração espacial e depois comunicação. Então, você vê que não é por acaso. O próprio grupo de empresas do cara não é por acaso, entendeu? Elas são coerentes se você para pensar por esse ponto de vista. São bons negócios, são negócios bem sucedidos? São, mas se você olha por esse outro prisma aqui, são negócios que acabam dando muito mais poderes para quem detém do que tão simplesmente lucro, entendeu? Com certeza. E ele aposta muito no longo prazo, né? Você vê que tanto a Tesla quanto a SpaceX é longo prazo, quer dizer, quanto dinheiro ele já não perdeu fazendo aquele foguete lá dar ré certinho, quanto já não explodiu aquilo ali. Beleza, pode deixar que eu tô aqui no comando, tô investindo mais dinheiro ainda. Escapou, o Tesla explodiu. Beleza, a gente vai resolver isso aqui, mais dinheiro, então ele é o cara do longo prazo, né? Então, e como ele tem esse planejamento aí, ele tá também apostando tudo que ele pode nisso. Então, eu acho interessante essa sua visão, assim, de talvez o Musk tem mais essa visão megalomaníaca mesmo, e o Trump talvez, é o que o César falou, tá mais também naquele jogo do vai jogando umas fumaças, assim, em alguns lugares para de fato conseguir uma outra coisa ali, né? O famoso dar 2 passinhos para frente e um para trás, né? Não que os dois não sejam megalomaníacos, mas acho que o Trump é muito mais. O Musk é muito mais. Com certeza. O Musk é nível global, nível quero dominar o universo, ir para Marte e colonizar Marte e ser o imperador de Marte, sabe? Então, eu acho que tem E um ponto que você falou é importante. Tem conflito de interesses e também eu acho que pode ter um conflito de ego muito grande nessas relações aqui. São dois com ego gigantesco. Exatamente. E para sair faísca é muito fácil. Mas ali é meio Pink o cérebro, né? Quer dominar o mundo. O problema é que quem quer ser o cérebro e quem vai querer ser o Pink? Quem que vai se submeter a ser o Pink? A impressão que dá é assim, o Trump ele tem uma cabeça mais antiga, né? Aquela coisa de Estados Unidos, número 1, nós mandamos, nós acontecemos, mas nós somos Estados Unidos. E como você falou, Elon Musk, eu quero Marte, eu quero tudo, né? Então, eu não quero ser o número 1 dos Estados Unidos, eu não quero que Estados Unidos seja o número 1, mas eu quero mandar na Itália, eu quero mandar na Alemanha, eu quero mandar em todos os cantos, sem que seja o número 1, mas eu tenho influência lá. Sim. E aí, quando eu vejo notícias, por exemplo, além da própria Starlink, né, que você já tem... Vamos pegar o histórico recente, né, que teve o bloqueio do X aqui no Brasil, e é independente do mérito, né? Mas um Estado, ele tem soberania do que é regulamentado ou não sobre o seu território, né? Então, se um Estado, seja ele Brasil ou qualquer outro Estado, entende que aquela empresa ou aquela iniciativa ela não está de acordo com as regras do país, ele tem direito de bloquear aquela empresa, suspender a ação daquele negócio naquele país. E foi o que aconteceu, ainda assim, com alguma dificuldade para o bloqueio do X aqui no Brasil. E quando a gente vê a dificuldade que foi para ter o bloqueio do X, e eu vejo notícias como, por exemplo, para esse ano ainda, está sendo planejado o lançamento de um celular da Tesla
que não vai precisar de operadora com internet direto da Starlink, você fala, cara, isso tem cheiro, jeito de andar, cara de andar e toda a forma de um negócio que ele vai com um cavalo de Troia para driblar qualquer tipo de regulação feita pelos próprios estados. Se a sua internet depende só da Starlink e eu não tenho regulação das operadoras aqui no Brasil, esse cara falar, não vou bloquear, e aí? Como é que vai funcionar isso? A única coisa que poderia acontecer é, se você precisa, por exemplo, de uma licença para dirigir um automóvel ou para ter um porte de armas, celular, você vai ter que ter uma licença também para qual operadora você vai poder ter. Mas é efetivo? Cai até no que você falou, o próprio Trump, muitas coisas ele argumenta, sei lá, Canal do Panamá, por exemplo. Não, isso é importante porque é a segurança dos Estados Unidos. Está lá no Panamá, mas ele argumenta que é a segurança dos Estados Unidos. Por isso ele pode se meter. Então, nada impede que o governo fale. Isso é a segurança da soberania brasileira. É efetivo? Não sei. A gente sabe como é que são as fiscalizações do Brasil, né? Você pode ter lei, muitas delas são lei, mas acabam não acontecendo no dia a dia, na prática. Como é que seria a fiscalização disso? Vai ter policial na rua te parando para... Deixa eu ver que celular que você tem. Pois é, exatamente. É dicotomia nesse negócio, né? Porque eu acho que talvez o pessoal mais jovem não veja isso, mas quem pegou essa coisa da internet surgindo, eu acho que nunca foi muito claro como que isso se estabeleceria ao longo do tempo. Porque eu acho que a gente acostumou muito com a internet assim. Precisa acessar alguma coisa de algum lugar? Pô, que legal, converso com o fulano ali, aqui. Era muito mais uma coisa do tipo, tô encurtando distâncias e digitalizando os meios, vai. Ficou por aí. Só que agora esse negócio tá pavimentado, então... essa percepção do o que é o limite de um país de outro, aonde que eu posso, onde eu não posso. A gente tá falando de GPS. Sei lá, o Trump dá uma doida e fala, beleza, desliga no Brasil o GPS inteiro, cai 80% do estado inteiro, mais a sociedade inteira. Quer dizer, e essa percepção acho que a gente tá começando até agora, porque esse negócio da tecnologia entrou tanto na nossa vida, que é o que você falou. Imagina o Neuralink, vai... Também, o cara vai evoluir até lá na frente. Vai que começa a vir uns loucos aí que quer, de fato, implantar esse negócio aí. Tem um disclaimer lá que você vai assinar, implantou, filho. É isso. E é isso, não tem muito jeito. Eu acho que, agora, é uma discussão muito maior, né? Você vê que existe uma hegemonia mesmo, que nem a gente estava falando, chinesa e americana. Você vê que não tem tanto assim um protagonismo de outro player aí nesse mercado. É isso. Né? Você falando, Ganelti, me fez refletir um ponto aqui interessante. A gente passou alguns anos aqui, acho que o Patino, como é um pouco mais velho que eu, pode até delimitar um pouco melhor isso. Mas a gente passou aí, talvez, os últimos 20 anos, meio que em lua de mel com a globalização. Exato. Entendeu? Então, tipo, os países vão se colaborar, não vai ter mais esse negócio de Segunda Guerra Mundial, tá tudo bem. Quantos anos a gente ficou em relativa paz entre as potências, né? Uma coisa mais colaborativa é o que você falou. A gente tinha republicano, tinha os democratas revezando o poder ali, mas tudo de uma forma meio que moderada, né? E a gente não via esses arrombos, assim, de autoridade que a gente vê agora como o Putin como tem feito, alguns governos de extrema-direita que têm surgido e tal, com essa questão mais do isolacionismo e do patriotismo exacerbado, como a gente chegou a ver no passado e voltou a ver agora, né? E acabou essa lua de mel da globalização. A gente começa a ver cada vez mais os países se fechando e tentando se fortalecer e foda-se o resto do mundo, entendeu? Acho que existem alguns, assim, nessa linha, que é por isso que o pessoal fala muito da extrema-direita, né? Que são os mais radicais, que voltaram, que tem muito esse discurso que volta lá na década de 40, Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Nazismo, fascismo. Mas são alguns que estão surgindo. O grande problema é que você falou, você é mais velho, você lembra melhor. O grande problema é que a geração mais jovem, ela não viveu isso,
no passado. Então ela acha que, não... Falta referência, falta né? referência. Isso. O pessoal não tem referência do que foi a ditadura militar. Então vem os que acham que não teve ditadura no Brasil. Teve. Relativiza também muita Relativiza. coisa, né? Relativiza. Porque não tem essa referência, não viveu, não está tão próximo. Foi teu pai? Não, foi meu avô. Então já é mais distante, né? Meu avô, meu bisavô. E acaba se perdendo essa referência. Como está acontecendo agora, o próprio Musk, ele está tentando, na Alemanha, falar, não, Alemanha, vamos esquecer a história, não vamos dar bola para a história, vamos olhar o futuro. Só que se você não olhar a história do que aconteceu na Alemanha, o erro que aconteceu lá atrás pode se repetir novamente. Exato, né? exatamente. Ele é um apoiador claro da AfD, né? Da AfD, que é o partido de extrema-direita. Não sei se vocês viram, mas ele esteve recentemente na Alemanha em reunião com o pessoal do partido AfD. Logo depois, mais de 60 universidades da Alemanha e da Áustria, eles resolveram deixar de usar o Twitter, o X, né? Porque eles falaram, não, o que ele está pregando não condiz com os valores da academia da Alemanha, da Áustria. Então, eles deixaram. O próprio governo alemão está avaliando se eles vão continuar ou não usando o X. É onde ele está indo com a influência. E tentando apagar a história. Exato. Só que você não vive no passado, mas se você não entender a história, os erros podem se repetir no futuro. Então, esse é um problema que a gente tem. E quando a gente fala da AfD ser um partido neonazista, por exemplo, não é que ele tem uma afinidade com o nazismo. A AfD, ela é composta pelos herdeiros do partido nazista. Então, tipo, é neto de quem estava lá, é realmente uma versão herdada, é uma reencarnação do que foi o partido SS. Isso é extremamente perigoso, né? E aí, fazendo um gancho até com outro ponto que foi muito discutido, do símbolo que ele fez no próprio discurso de posse do Trump, né? A famosa saudação romana, entre aspas, que agora suavizaram. E aí eu quero citar esse ponto para colocar o ponto que você colocou, Galhote. A gente está relativizando o que não é relativizável, digamos assim, né? O simples fato da gente estar discutindo se aquilo foi uma saudação nazista ou não já é um absurdo, né? Alguns anos atrás, isso era indiscutível, porque intencional ou não, o que aconteceria a pessoa, gente, desculpa, se pareceu ser, foi mal, tava doidão, não é o que pareceu, beleza? Simples fato de estar sendo questionado se foi ou não foi, já tá errado pra caralho. Né? E eu acho que tem hoje em dia também uma coisa que vocês falaram, além de relativizar também, eu acho que a gente teve uma crise, igual você falou, acho que a gente ficou muito nessa da globalização e a gente também acho que ficou muito tempo educando da mesma forma, sem pensar de formas mais novas. Então você vê, as pessoas que estão aí, terraplanistas e tudo mais, esse tipo de coisa, é uma crise, o que nem você falou, um cara que não tem história, é um cara que não conhece de biologia, um cara que não estudou uma boa física, ele não estudou uma boa geografia. Então, eu vejo muito no Elon Musk, assim, se bem que ele é um cara muito científico, né? Mas, por um outro lado, ele tem muito essa coisa do propagar o ver para crer. Não vou acreditar se você não me provar isso daí. Cara, mas tem uma teoria científica que já provou. Não, mas você tem que me mostrar. Então, eu acho que Mas eu concordo com você, mas eu só discordo que internamente ele acredita nisso. Eu acho que ele usa isso Perfeito. para atrair esse cara que ele quer Isso. causar dúvida Concordo, e mas trazer concordo. para ele. Por mais que ele saiba que é mentira, que não Isso, existe, concordo. entendeu? Porque ele é um cara estudado, um cara cientista, é um cara mega inteligente. Exatamente. Ele usa isso como ferramenta de poder dele. E é isso que preocupa, trazendo de volta a nossa pauta da desregulamentação e etc. das Big Techs, é que ele pode usar isso e o Trump usa isso como ferramenta de poder para plantar uma informação lá que muitas vezes é fake news, que sabe-se que é fake news, mas usa como ferramenta para plantar essa dúvida pro cara que não sabe. Exatamente. Entendeu? E aí é onde tá o problema. Não sei se você lembra, mas quando o Trump foi eleito a primeira vez, ele não falava em fake news ou desinformação, ele usava o termo de pós-verdade. Pós-verdade, exato. Não sei se vocês lembram disso. Verdade 2.0.
Verdade. Verdades ao longo do tempo, né? Isso, Hoje não é verdade, lá amanhã vai ser. E aí, quando a gente vê o Musk falando para esquecer o passado e olhar para frente, e se você domina o canal de comunicação de como é contada essa história, que você escolhe qual a história que vai ser contada, isso é perigosíssimo do ponto de vista Com de certeza. sociedade, né? Com certeza. Muito. Agora, você está falando de globalização, né? Trump, a primeira coisa que ele fez foi sair de organismos internacionais, da ONU, OMS e tudo mais. 27 de janeiro de 2025. 5 anos atrás, a gente estava entrando na crise da Covid, da pandemia. Como seria se não tivesse todo esse acordo, toda essa comunicação, toda a colaboração entre os países? Como é que a gente estaria hoje? Cara, um pandemônio até hoje, muito provavelmente. Assim, apesar do que se fala da globalização, da economia, né? As pessoas olham o mundo como se fosse economia. Basicamente isso. Quanto que o PIB cresceu, como é que nós estamos em relação aos outros países. Só que o mundo não é só economia, né? Então, no caso daquela crise, estaríamos muitíssimo pior do que hoje. E não sei se daqui a alguns anos, na próxima crise de pandemia que a gente tiver, se a gente não tiver essa colaboração, como é que vai ser? E a gente está caminhando para não ter essa colaboração, né? Mas aí, na cabeça do cara como pensa o Trump, tentando pensar como ele aqui, ele deve pensar, não preciso do resto do mundo. Se tivesse acontecido 5 anos atrás, eu teria feito a minha vacina e teria resolvido o meu problema no meu país. É assim que ele pensa, né? Que a gente sabe que não é tão simples, né? Porque o conhecimento, ele precisa ser difundido, ele precisa ser escalado, né? Se você restringe a uma parcela da população, você vai evoluir muito mais lentamente. Só que, pela linha de raciocínio dele megalomaníaco, né? Ele se acha no direito de querer sair, enfim, né? Resta saber como isso vai acontecer daqui em diante. Com muita preocupação, né? Inclusive. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Agora, uma coisa que me preocupa, além dessa saída dos mecanismos internacionais, é o que vem de desregulamentação do que é feito lá, mas que afeta todos os outros países, né? Como, por exemplo, essa questão das redes, etc. E como que isso vai lidar como o resto do mundo vai lidar com isso, né? A Europa já se mexe com uma questão de regulamentação das redes sociais, né? Já está falando isso de uma forma muito, muito incidente. Aqui no Brasil isso está sendo dito, mas não sai do lugar há anos, né? Até porque fica numa discussão de superfície de direita, esquerda, sei lá, e não se olha para o problema, de fato, né? E virão outras, a reboque disso virão outras coisas que a gente teve uma demonstração ontem, por exemplo, na questão com a Colômbia em relação aos deportados, né? Então, muito provavelmente aquilo que for de desacordo com o que o Laranjão gostaria de implementar, ele vai querer usar o poder econômico de forma desproporcional, como utilizou ontem com a Colômbia. Agora, como que a gente vai ver essas forças se acomodarem, né? Porque eu acho muito pouco provável que todos os países do mundo vão baixar a cabeça e deixar o cara fazer tudo da forma que ele quer, da forma que ele espera. Então, vai ter uma acomodação de poder em algum momento.
aonde isso vai parar vai ser divertido de assistir. Talvez não tão divertido, mas... Acho que essa acomodação, então, você falou aí de poder e influência, você citou a Colômbia, né? E aí isso me lembrou, há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, você também falou, o poder ou não poder atuar aqui no Brasil, existem leis, você tem que ter um representante legal aqui e tudo mais. Quem peitou isso foi o ministro Alexandre de Moraes. E ele foi lá e bateu na mesa, falou, não, temos leis, vamos seguir as leis e ponto final. Agora que ele está do lado do Trump, em qualquer situação que o Brasil queira defender os seus próprios interesses, vai ter o Trump atacando o Brasil e vai ter o Musk também com o poder das redes sociais fazendo isso. Quando o Alexandre de Moraes ele defendeu a soberania brasileira, as regras brasileiras e tudo mais, teve gente aqui do Brasil mesmo falando, não, que ótimo, agora nós temos alguém de lá de fora olhando para o Brasil e tudo. Enfim, a discussão política aqui. Acho que a gente fica numa situação mais difícil. Se o Trump quiser colocar embargo, se o Musk quiser entrar com as redes sociais, com o cenário que a gente tem aqui no Brasil de polarização direita e esquerda, o Brasil fica numa posição muito mais vulnerável, muito mais subserviente à política americana. Concordo então, totalmente. Isso é muito, minha opinião, preocupante para o próprio Brasil, para o destino do Brasil como nação, como economia, como desenvolvimento e por aí afora. E se você for colocar essa parte da economia, cara, é bem, assim, agravante mesmo, porque por mais que a gente seja um país com muita diferença social, a gente tem muitas pessoas, né, que estão na base ali da cadeia que dependem muito de rede social. Você vê muita gente autônoma fazendo negócio pelo Instagram, você vê gente fazendo negócio todo dia pelo WhatsApp, o cara que entrega o iFood, o cara que faz o Uber. Então, assim, pra gente é uma discussão estratégica, tecnológica, mas a rede social, ela ficou tão, assim, muitas sociedades, né? Talvez a Europa seja menos, mas o Brasil, por exemplo, a gente consome demais isso, né? Então a gente começa a criar nossa vida em cima disso. E é por isso que para eles é tão importante ter a dominância desse campo, porque ele vai na base. Exatamente. E quando a gente fala, por exemplo, dessa questão mais estratégica e do risco que o Patinho colocou, a gente está falando de uma questão que não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, soberania do nosso Estado, independente de qual é o governo. Só que aí o cara que está defendendo o Musk na rede social, etc., é esse cara que está na base, que geralmente não tem instrução o suficiente para entender nem a diferença entre governo e Estado, por exemplo, e que vai defender um cara que está lá atrás e que aqui dentro vai ter gente que vai usar isso para atacar a oposição do próprio governo ou do outro lado, etc., colocando em risco o próprio Estado, sabe? Com certeza. Isso que é incompreensível. Se você olha a maioria dos países, eles brigam entre si, mas quando fala de soberania do Estado, peraí, fecha a porta que nós estamos brigando aqui, lá fora é outra coisa, né? O exemplo claro dos democratas e republicanos, entendeu? Quando tem uma questão que é questão de segurança nacional, da soberania do Estado, alguns podem ser mais radicais, outros menos, mas todos eles estão tentando defender os interesses dos Estados Unidos. Aqui a gente chegou numa loucura, numa paranoia tão grande, numa distopia tão grande, que o cara coloca em xeque o próprio Estado para defender um ponto de vista A ou B, sabe? Quando no fim a gente tem que pensar em bem-estar social do nosso povo, do nosso... No fim é isso, é sobre isso que se trata, né? Total. O Brasil é o país do futebol, né? Então a gente trata a política também como se fosse futebol, é o Fla-Flu. Não importa se é bom pro Estado. Vamos defender o meu lado aqui, o meu partido, o meu time do governo. Agora, uma coisa interessante, né? Você estava falando, o poder das redes sociais e tudo mais. Talvez um ponto interessante seja, a gente é muito dependente de rede social. Então, quando o WhatsApp cai, para comércio, para tudo, Facebook, por aí afora. Talvez um ponto interessante seja ter outras redes sociais já atuando. Então, como é o caso da Blue Sky, caso de Mastodon, são redes sociais
alternativas que poderiam já ser usadas. A questão é, as pessoas, numa rede social, as pessoas querem estar onde todo mundo está. A característica da rede social, ela é de monopólio. Gregária, né? Tá todo mundo lá, eu também quero estar lá. Não, mas a outra tem mais features, é mais legal. Ah, mas os meus amigos estão na outra. Isso. Então, as pessoas... E aí, talvez, tivesse que ter essa conscientização maior para todo mundo já ter redes paralelas. Como, caiu o WhatsApp, vamos usar o Telegram, né? Coitado do Telegram, ele sempre se frustra. Ele só ganha usuário novo quando cai o Telegram. Quando cai o WhatsApp. Pois é. Voltou o WhatsApp, volta todo mundo. Ele fica só lá instalado. Esqueci. O backup. Mas, enfim, talvez fosse interessante já começar a pensar em redes sociais alternativas, aumentar o uso dessas outras redes para não ficar tão dependente dessas big techs conhecidas. Mas isso que você falou, ele não é exatamente isso, mas ele é um pedaço de uma coisa chamada regulamentação. Você cuidar do tamanho de fatia de mercado, etc. Isso deveria também fazer parte de uma regulamentação que trouxesse mais players, porque o cara vai ter uma segurança de investimento, etc. E não vai depender, por exemplo, o uso de uma rede só do poder financeiro que ela tem para tratar features ou divulgação, etc. Né? Você pode usar a regulamentação para trazer mais players e para segurar também a dominância dela sobre o contexto da população como um todo, etc. Passa por essa regulamentação também, que é o que deveria estar acontecendo na discussão aqui do nosso legislativo, né? Eu acho que a rede social, ela tem no geral, ela sempre, a internet tem um pouco disso, esse elefante na sala que ninguém nunca quer falar, que é a regulamentação. Porque, assim, em teoria, como o negócio tá geral, é uma comunidade internacional. Ela é meio sem lei mesmo. E a gente meio que não sabe se a gente gosta ou não gosta disso, né? Por um lado, tem toda a liberdade, geração de negócios e tudo mais potenciais. Por um outro, acho que é muito ruim quando você tem, por exemplo, que você falou, eu não tenho controle sobre os usuários que estão no meu país, quer dizer, é meio esquisito. Só que por outro lado, beleza, agora é CPF e só pode ter um cada um. Então assim, beleza, então o meu potencial de crescimento é 200 e tantos milhões no Brasil, é isso? Então fica acho que ninguém quer discutir isso. Talvez fique uma coisa meio... A característica da rede social é para ser assim mesmo, ou não é? Só que agora, acho que com esses interesses todos apostos à mesa, a gente meio que não sabe o que fazer com isso. Essa é a minha impressão, sabe? Algo precisa ser feito, precisa ser regulamentado de alguma forma, mas é um bicho que a gente não sabe muito bem como cuidar dele, né? Exato. Fica um elefante na mesa ali e aí? Como é que regula isso agora? Exatamente. Porque você tem razão, ali... E aí tem uma outra discussão também, que é muito específico do como regular uma rede social, porque, por exemplo, quando a gente fala de práticas de crimes nas redes sociais, já é regulado. O crime, ele é crime anyway, independente de onde ele foi tratado, né? Então, por que eu vou regular um crime de forma diferente se ele foi feito na rede social? Aí entra aquela coisa tipo, mas a rede social ela é isenta, eu não tenho responsabilidade pelo que o cara faz. Peraí, né? Eu vi até um exemplo de um jornalista, não lembro quem foi, numa entrevista, ele deu um exemplo que eu acho que é perfeito, vou repetir o exemplo aqui. Você vai num bar, certo? No Brasil é crime você portar substâncias tóxicas, por exemplo. Você não pode usar drogas dentro de um bar, porque usar droga no Brasil inteiro é proibido. Então, dentro do bar também, certo? Então, colocando o bar como um paralelo à rede social, se você chega lá, o policial chega dentro do bar, tem um cara usando droga no balcão do bar, o dono vai falar, olha, não tem nada a ver, o cara chegou, botou aqui e usou, beleza. O cara tem a responsabilidade dele, ele vai ser preso por isso. Agora, se a polícia volta amanhã lá, e tem outro cara, de novo, tá lá usando droga de novo no balcão do bar, né? O cara fala, não tem nada a ver com isso. O cara veio aqui e usou de novo. Se todo dia a polícia vai lá e tem um cara usando droga no balcão, o cara fala, peraí, meu amigo, vamos ter que fechar esse bar. Tem alguma coisa errada. Você está permitindo que as pessoas venham aqui e fiquem usando droga no seu bar? Entendeu? Se você coloca o bar na posição da rede social,
Acontece um crime, você responsabiliza o usuário. Acontece um crime... Agora, se só tem crime naquela rede social, peraí, meu querido. Tem alguma coisa errada com essa rede social. Então, e aí entra onde tem que entrar o judiciário, de fato, de fazer um processo que analise a circunstância, de fato, né? Sim. Porque aí isso já é regulamentado. Agora, existem características que são específicas para o contexto virtual que precisam ser, Exato. ser tratadas Acho que nessa esse é o regulamentação. diferencial. Porque quando a gente fala do bar, você está falando de relações humanas dentro de um contexto conhecido. Agora, quando você fala da internet, é uma tecnologia. Ela está sendo feita com base em variáveis, em processos, em coisas que acontecem dentro de uma certa lógica, né? E uma rede social também, querendo ou não, um grande sistema ali, né? Mas por trás do virtual, você sempre tem... Traz toda a tela. Perfeito. Todo teclado você tem uma pessoa. Sim, perfeito. Então você tem que ir atrás disso. E sabe por que essa discussão responsabilizar. ela é criada? Porque um cara que comete estelionato te dando um papel para você assinar e o cara que dá um golpe na internet, ele é processado por estelionato do mesmo jeito. E ninguém nunca discutiu, vamos regulamentar o golpe via internet porque a internet é diferente. Entendeu? Mas aí crime de ódio, difamação e fake news, aí por causa da rede social, entendeu? Difamação, etc. Aí é diferente, porque lá... Entendeu? E ninguém nunca discutiu isso, porque que crime de roubo e de golpe da internet não é regulamentado diferente. Todo roubo e golpe, o cara é processado do mesmo jeito. Com certeza. Né? Agora, criou-se essa aura de que, não, mas aqui é uma Disneylândia diferente, tem que ter uma regrinha nova, diferente. Por quê, cara? Mas eu acho que também tem muito uma questão cultural, velho. Você estava falando... Aqui a gente está super polarizado, né? Direita, esquerda e tudo mais. Aí o pessoal fala, não pode regulamentar direito de liberdade de expressão e tudo, e acha que tudo tem que deixar. Isso é muito que a gente está vivendo aqui no Brasil. Europa foi a primeira a regulamentar a privacidade de dados, LGPD, primeira a regulamentar a internet. O pessoal leva isso a sério lá. O ano passado eu estava num evento lá em Madrid, um CIO de um grande banco, numa apresentação dele, uma das coisas que me chamou a atenção. O que ele falou foi o seguinte, toda vez que vem um novo projeto para a gente, a primeira coisa que a gente faz, antes de começar o projeto, antes de qualquer coisa, é avaliar se esse projeto está compliance com o GDPR, com o IA Act, se ele está totalmente dentro das regras. Se não estiver, a gente para o projeto, vamos ver se a gente consegue resolver isso para adequar, para depois a gente seguir. Então eles levam isso muito a sério. Não tem essa questão de, liberdade de expressão. Não. Tem as regras, tem a cultura, segue. Aqui a gente ainda está nesse fla-flu político, onde vamos regulamentar, o outro lado que está levando vantagem de não estar regulamentado, não vamos. Aí inverte de acordo com a conveniência, entendeu? Sim. Então, acho que tem essa questão. Mas a visão de olhar para o Estado e não para o contexto político naquele momento. Então, não regulamentar vai depor contra o próprio Estado. Por que eu não regulamento? Porque está favorecendo alguém, nesse momento, estar assim. Seja um lado, seja outro. E às vezes até os dois, em circunstâncias diferentes, né? Não é questão de lado. É questão de que tem gente que se beneficia da desregulamentação e da desinformação. Isso é fato, né? E não é do interesse desses grupos que isso acabe, que isso seja regulamentado. Sim. Se alguém está gastando tempo e recurso para criar uma fake news, para criar um vídeo de deepfake e tudo mais, o cara não faz isso de graça, né? Exato. Tá investindo tempo, recurso de computação, colocando isso na internet, pagando os robozinhos lá para espalhar isso pela internet. Alguém está ganhando dinheiro com isso. Então, isso é a mais pura verdade. Alguém está ganhando dinheiro e alguém está ganhando poder e gastando para isso. É um ganho. Para isso seja feito. Né? Sim, se o cara está olhando lá politicamente quanto que ele vai ter de influência e tudo mais, é um investimento. Mas que ganha. Ganha, sem dúvida. Então... Mas você falou um negócio interessante também, que a gente não sabe lidar com isso. A impressão que eu tenho é que fica essa conversa STF e as empresas. Mas fora isso, parece que a gente tá meio perdido, assim, sabe? Não tem uma soberania brasileira que entende bem a questão da rede social, a parte estratégica, tudo. Fica tudo meio uma discussão
muito, assim, ou é muito judiciário, aquela coisa bem da lei, do rigor da lei, aí o cara, beleza, Constituição, isso, aquilo, beleza. Mas não pode ser só isso, né? Por exemplo, que você falou, exemplo da Europa. Os caras, eles já mesclaram esse negócio. Quer dizer, a questão da lei versus a parte digital, por que isso aqui é um... Eu sinto que a gente não sai disso. Eu tenho essa mesma sensação. E se a gente parar para olhar para a nossa estrutura de república, onde essa discussão deveria estar acontecendo, onde esse entendimento deveria estar acontecendo, é no legislativo. Perfeito. Então, deveria ter grupos de estudo no legislativo para entender como funciona, como formular as regras. E, em relação a isso, o nosso legislativo, ele se anula, cara. Com certeza. O problema é que o nosso legislativo também está rachado, né? Então, Verdade. você tem lá 2 grupos onde o mesmo projeto de regulamentação de redes sociais, Big Tech, inteligência artificial, etc. Um chama de regulamentação contra as fake news. O outro lado fala que é o projeto da censura. Cara, é o mesmo projeto. Exato. Só que eles colocam palavras diferentes, nomes diferentes, com viés diferentes. E no final, os dois, mesma força, com sentidos opostos, né? A física E não se sai do anula lugar. e não sai do lugar. Exato. Aí, quando o STF resolve tomar alguma posição e fazer alguma coisa, aí o povo fala, não, isso não é competência do STF, isso é do Legislativo. Tá bom, então vamos fazer Legislativo, vamos seguir em frente com esse negócio. Eu acho absurdo, por exemplo, eu já parei pra pensar umas coisas engraçadas. Você sempre vê lá na época da eleição, você vê o cara, o veterinário, o médico. Quantos caras de tecnologia você já viu pra virar deputado, virar senador? Eu não vi nenhum. Acho que o último que eu vi foi o Mandic. O Não sei nem se foi eleito. Semegini, É? acho que é Júlio Semegini, se não me engano. Foi o presidente da Prodesp e tal, é o único nome que eu lembro de tecnologia. Então, mas é pra um Eu país de lembro do 200 Mandic. milhões, com Muito mais de pouco, 500 não. deputados, né? E eu só lembro do Mandic porque tem uma memória afetiva de quando eu acessava a internet via BBS. Cara, mas- Só por isso. Quando era linha de escada ainda. Isso, né? quando era linha de escada. Eu nem sabia que ele estava vivo, ele nem sei citar. E se candidatou aí em algumas eleições aí. Não é nas recentes, não. Foi algumas atrás. É. Você falou, não tem pessoal de TI no legislativo, né? Eu acho que isso faz tanta falta, seja como deputado, seja como assessor, mas gente que seja capaz de olhar para a tecnologia de uma forma geral e falar, olha, onde é que a gente vai? Mudando um pouquinho, né, das redes sociais, o agronegócio é um grande carro-chefe para a gente da economia brasileira. Com uma Com certeza. representatividade absurda. Absurda. Só que, e aí a gente olha, bom, você tem máquinas cada vez mais sofisticadas, utilizando inteligência artificial, utilizando IoT, sensores no campo e por aí afora, que são espetaculares. Só que muitas dessas máquinas são importadas e caríssimas, né? 2, 3, 5 milhões de reais por uma máquina, o que inviabiliza. Falta alguém que olhe e fala, peraí, vamos juntar isso daqui com o Ministério da Indústria para produzir, para desenvolver tecnologia nacional, para produzir isso localmente, né? A gente tem problema no sistema de saúde, controle de medicamentos, controle de carga horária dos médicos e por aí afora. Como é que a gente usa a tecnologia para melhorar isso? Como é que a gente usa a inteligência artificial para automatizar serviço? Então, ok, o INSS está fazendo isso, o Receita Federal está fazendo isso, mas tem espaço ainda enorme nas prefeituras, nos estados, para melhorar tudo isso. Então, falta mais esse viés de tecnologia que alavanca esse tipo de coisa. A gente tem hoje não é privilégio do governo de hoje, mas de alguns governos, há alguns anos já, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia com escopo muito mais em fomentar a tecnologia privada, de subsídio, etc., do que de informatizar o próprio governo e de traçar uma estratégia de tecnologia para o Estado brasileiro, né? Então, a gente tem esse gap, de fato, que, na minha opinião, deveria partir de um ministério como esse que fomentasse isso em todas as pontas, né? Que cobrasse uma regulamentação, por exemplo, para outros representantes de tecnologia dentro do legislativo, por exemplo, que tivesse uma regulamentação,
que estimulasse um plano de tecnologia, por exemplo. Hoje a gente tem um plano de interoperabilidade de dados do Ministério da Saúde, do SUS, por exemplo, que ele caminha a passos de tartaruga ali, porque depende só do Ministério da Saúde, né? Quando, na verdade, tinha que ser um trabalho casado com o Ministério da Ciência e Tecnologia para trazer conhecimento de tecnologia para viabilizar o plano plano do Estado para regulamentação de saúde via tecnologia, né? E depende só do Ministério da Saúde. Então, acho que falta um pouco desse papel mesmo, concordo com vocês, que dos governos investirem mais em traçar um plano de Estado e não um plano de governo para a tecnologia. Isso tem que, né? É o exemplo do que a gente começou o papo. Estados Unidos e China fazem isso 100%. Quer dizer, o Elon Musk tem parceria com a NASA. Por que será? Porque existe uma cooperação ali, que existe uma estratégia nacional também que interessa... Não importa quem seja o governo. Perfeito. Aquilo funciona. Existe um fomentar. E a China, a mesma coisa, lógico, com diferenças da execução, vamos dizer assim. Mas aqui não tem, é o que você falou, assim, a gente fica muito... se eu invisto demais aqui sobre soberania nacional, tô querendo ser tô querendo virar o ditadorzão aqui. Mas se eu também deixo muito para fora, mas deixa liberar o vento de fora. Mas aí eu também não faço nada da indústria aqui, quer dizer... Um negócio meio apático também, né? Não vai para frente. E aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que nenhum governo quer fomentar uma estratégia de Estado que não traga retorno em 4 anos. A curto prazo. O projeto 4 anos já pensando na reeleição, né? Exatamente. No próximo esse é o problema. Você falou China e Estados Unidos, um outro exemplo também de plano de Estado é a Coreia, né? Coreia do Sul. Perfeito. Coreia. Os caras investiram traçaram um plano de décadas, não é de anos, é de décadas, falando, ok, vamos investir em educação, vamos investir em tecnologia, e você vê como é que está a Coreia hoje. Com certeza. Exatamente. A gente chegou até a estudar na pós-graduação que eu fiz recentemente, e a gente estudou o case da Hyundai, que foi assim, cara, fabuloso. Se você um dia pegar os artigos estudando, é mais ou menos isso. Que ela começou como uma representante, não lembro se era da Ford ou da GM, começou só vendendo o carrinho ali, depois começou a investir em pesquisa, depois começou a construir uma fábrica e importar tecnologia. E foi indo aos poucos até virar a potência que é hoje. Então, assim... Só que se o governo não ajuda nisso, também é impossível o cara sozinho fazer, né? Você pode ver. Você tem que ter um aparato ali do Estado bem preparado para você poder investir também em tecnologia, em pesquisa. Como é que você vai fazer isso se você não tem pessoas qualificadas, não tem incentivo... Então, tem que ser os dois lados, né? A própria venda da Tesla. Eu gosto muito de ver o pessoal do ramo automotivo falando também. Os lugares onde mais se vende Tesla nos Estados Unidos são os estados que dão um baita de um incentivo fiscal ali para você comprar. Coisa de, sei lá, quantos $1.000. Se você for comprar um Tesla, você paga... Aqui no Brasil, você for converter quase R$30 mil de diferença. Você fala, vou comprar uma combustão na Califórnia. Um Tesla, você vai... O cara fala, não, pode comprar aí que você vai comprar muito mais barato. Isso é o governo ajudando a fomentar, né? A gente esquece um pouco disso também, né? Exato. Tem que partir, porque você tem que tentar usar o peso do Estado para levar a sociedade para onde você acredita que é o caminho correto, né? E aí onde entram os incentivos, né? Meus amigos, acho que conseguimos trazer aqui uma boa discussão. Esse episódio não tem conclusão, porque é um problema em aberto, né? Os próximos anos é que vão dizer. Exatamente. A história sempre diz, né? Exatamente. A história sempre diz. Só que assim, agora a história está mais rápida, né? Porque como o pessoal... Já vi essa frase acho que umas 3, 4 vezes hoje. O pessoal fala... tem décadas que nada acontece. De repente tem semanas que décadas acontecem. Isso, exato. Foi o que aconteceu na última semana, né? Então... Vamos ver aí nas próximas semanas, que vão equivaler a décadas, para ver onde é que a gente vai. Eu vou parafrasear, isso quase não saiu, uma frase que eu vi no X, inclusive. Alguém falou lá, que tipo, cara, eu não aguento mais a história acontecendo na minha frente toda semana. Chega, tá bom já. Tá muito rápido, né? Acho que o problema é ela acontecer e você ter consciência de que ela tá acontecendo. Isso, exatamente. Porque é o que a gente falou, a gente tá há 30, 40 anos na coisa morna,
tá acontecendo, mas eu não tô nem aí do que tá rolando, né? Agora as coisas começam a ter relevância maior do que tinham antes, né? Exato. Pois é. E o problema é você ser passageiro disso, né? Que você tá vendo tudo acontecer e você fala, pra onde eu estou indo? Isso. Você tá no banco de trás só olhando a paisagem passar. Muito rápido. Muito rápido, exatamente. Meus amigos, obrigado. Você que está com a gente aqui, continua com a gente, porque vocês vão continuar agora com uma contribuição especial aqui do professor Carlos Piazza. Fez aqui a gentileza de trazer para a gente um vídeo, trazendo um comentário extremamente relevante, como é da característica de todos os comentários do meu amigo Carlos Piazza. E você vai continuar aqui na continuação desse episódio com esse comentário, beleza? Antes, não esquece de deixar o like. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, passa a seguir a gente. Considere se tornar um membro do nosso canal aqui. Teremos muitas novidades aqui em 2025. Vai ser exclusivo só para membros. E para quem já era membro antes, vai ter alguns benefícios adicionais. Então, se você puder contribuir com o nosso trabalho, seja membro do PPT Não Compila. Obrigado, meus amigos. Fiquem agora aqui com a contribuição especial do meu amigo Carlos Piazza. Obrigado. Olá a todas e a todos, eu queria agradecer muito o nosso queridíssimo Wellington Cruz, que então me pediu que eu pudesse gravar aqui alguns minutos para vocês com relação ao que as Big Techs andam falando por aí, de que maneira a gente está enxergando tudo isso, o que elas são, o que elas representam. E olha, como fala nossa queridíssima psicanalista Maria Rita Kell, vivemos tempo estranho de verdade, porque tudo que a gente está vendo está nos empurrando para um mundo distópico como a gente nunca viu. É claro que quando a gente olha isso academicamente, quando a gente olha isso do ponto de vista da ciência ou dos estudos, tem muita disparidade, e isso é um campo absolutamente fértil para que a gente possa discutir muita coisa que está realmente fora do lugar, e a impressão que a gente tem é que a gente está rolando um barranco que não tem fim e que é pedra sobre pedra, sobre pedra, sobre pedra, levando susto e atrás de susto, e parece que a gente não tem um ponto de partida, ou parece que ele está muito claro, mas também a gente não consegue ver um ponto de chegada, né? Desde 2010, a gente vem falando na questão do darwinismo digital. As pessoas acabam não estudando esses ângulos todos, onde a gente já falava das 4 ondas do darwinismo, que então é a presença massiva de tecnologias disruptivas combinadas entre si, como a primeira onda. A segunda onda, pessoas e tecnologia estão sempre historicamente intrinsecamente ligados. Onde tem tecnologia, tem melhoria da vida humana. A gente sabe que tecnologias colapsam civilizações inteiras, tecnologia modifica a sociedade num nível de evolução que a gente sempre coloca. Então pessoas e tecnologias sempre estão ligadas desde sempre. Então é claro que você nem sabe muito bem onde nasce, se a tecnologia se apresenta ou se os humanos a descobrem nos tempos exatos. Enfim, existe uma relação muito íntima entre os dois. O terceiro ciclo, a terceira onda, então, as empresas que não entendem muito bem como é que isso funciona, porque elas são muito centradas, elas querem montarem a plataforma sobre a sua prestação de serviço e acabam não enxergando essas outras coisas que tem lá no entorno, não é? Então acabam ficando muito lá para trás. E óbvio que a quarta onda é o último ambiente a ser perseguido, que é o ambiente político, regulatório, legal, porque depois de tudo isso, o que a gente tem ali no meio do caminho? A gente tem as questões de que a sociedade vai usar uma determinada tecnologia, tudo que é bom, tudo que é ruim, existe então a centralidade da discussão, então, da sua função naquilo que todo mundo acha muito chato e detesta discutir, da moral e da ética. Moral é aquilo que a sociedade tolera dentro de um ambiente cultural, dentro de um ambiente político, regulatório, legal. Cada país tem o seu arcabouço, tudo isso está ligado às próprias modificações culturais ao longo do tempo, ao marco civilizatório, claro, e de tudo que você tem no uso, não só de tecnologias, como práticas, comportamentos e tudo mais. Então, quando a gente olha a chegada das Big Techs, que vem lá longe, é claro que a gente não tinha a menor, e não tem a menor chance de regular qualquer coisa sem o conhecimento do uso das tecnologias pelas pessoas, justamente porque as disparidades vão aparecer no meio
meio do caminho e no uso. Então, não dá para regular antes da gente ter a experiência posta. Então, é claro que é um desafio danado a gente olhar o ambiente político, regulatório, legal, quando a gente entende que ele será sempre o último a se pronunciar. Eu posso até entender, de alguma maneira, como tudo isso se projeta num futuro de cauda muito curta, claro, como uma tendência, e posso até me antecipar. Mas talvez eu esteja jogando muito trabalho fora, porque pode ser que se confirme, pode ser que não se confirme. Então é claro que o ambiente das Big Techs são pautadas pelo ambiente, né, completamente desregulamentado, elas se plantam na ausência de regulações. Vídeo aqui em São Paulo recentemente, ainda esta semana, por causa dos mototáxis da 99 e tudo mais, a briga que teve, mas ali também teve ali uma certa desobediência da própria 99, a polícia está investigando isso, claro, porque a própria responsabilidade social discricionária impõe o fato de que você não é obrigado a acolher todas as leis. Acolher, eu falo do ponto de vista teórico. É claro que eu posso discutir as leis, mas até ela modificar, eu tenho que então ver de que maneira eu posso então cumprir a lei e vou usar os dispositivos democráticos para questionar determinada lei. Uso a articulação institucional, uso tudo que eu puder ter, claro, para a gente poder então questionar a evolução das leis. Nenhum problema com relação a isso, mas descumprir notoriamente uma lei, né, em prol de uma implantação, embora ali tivesse um buraco muito grande entre as esferas de legislação, desde federal até a municipal, existiu ali um vácuo, e onde que as Big Techs se implantam? No vácuo. Então é claro que todo mundo que tem que olhar para isso tem que entender quais são os vácuos onde a regulação não diz nada, ou diz, né, coisas parciais que possam levar você a uma interpretação e que te dê uma plataforma jurídica de você poder defender então a sua chegada abrupta, como se fosse um pop-up que você chega do dia para a noite e se implanta como a grande maioria das tecnologias que a gente viu aqui. Então, quando a gente fala sobre as questões de uma sociedade que desde sempre pede uma regulação, não existe sociedade que se autorregula. Ela vai, é claro que quando você olha isso historicamente, na ausência total de uma regulação, a própria sociedade se autorregula num determinado nível. Mas quando a gente chega com as tecnologias disruptivas combinadas entre si, coisas que a gente nunca assistiu, é claro que a gente não consegue ver a forma com que as coisas vão se apresentar. Porque tudo que vem parece que é tudo sempre um susto, né? Você vai levando um susto, porque a tecnologia pode tudo. Mas será que as tecnologias querem alguma coisa? Eu não deveria deixar que as tecnologias quisessem qualquer coisa, porque elas não têm que querer nada. Quem tem que querer é a sociedade. Então, colocando as coisas no lugar, em primeiro lugar, vem a sociedade, apesar da evolução abrupta, exponencial das tecnologias combinadas entre si, modificando o cenário. Claro que elas é quem estão à disposição dos seres humanos e não o contrário. Quando eu começo a ter disparidade humana sobre a apresentação de uma tecnologia, eu tenho que parar então para botar as coisas num determinado eixo, porque elas vão escapando de todo esse processo. Então, moral e ética são as duas coisas que a gente tem que discutir cada vez mais. Moral é tudo aquilo que uma sociedade tolera, permite, assimila, e a ética é a caixinha de ferramenta que praticamente coloca, então, né, a materialidade da moral. O que parece é que a gente não tem nenhum nem outro. A ética eu não tenho caixinha de ferramenta nenhuma à minha disposição. A moral parece que ela está subvertida, porque pode qualquer coisa, e isso tem origem lá naquilo que a gente já falava na década de 90, quando a internet se formou, que a gente tinha o primeiro susto, né, do mundo digital, que era a potencialização das manchas arquetípicas poderosíssimas combinadas entre si também, colocando suas opiniões. Na realidade, a primeira vez que as pessoas têm a chance de se pronunciar. E quando isso acontece, é claro, que as pessoas chamam de bolhas. Não são bolhas, são codificações arquetípicas poderosíssimas, porque as pessoas acham os seus iguais pelo mundo afora e todo mundo passa a ter voz
Então, é claro que você vai ver a história da treta humana extremamente acelerada no meio de tudo isso, não é? Então, na realidade, o que a gente está vendo agora acontecer? Primeira vez que a gente vê a formação de um grupo muito pequeno, cabe aqui na palma da minha mão, ou talvez na 1,5 mão, né? De uma nova formação de um grupo oligarca digital. É claro que quando a gente olha, eles estão muito, tá louco, nunca a gente teve isso, uma enorme disparidade com fortunas que vão a 400 bilhões de dólares, né? Então, uma escala de monetização ao longo dos anos absolutamente irreconhecível pela grande maioria. E é claro que quando essa elite oligarca assume posições baseadas no seu poder econômico para tentar se colocar e para tentar subverter a moral e a ética global, é claro que a gente vai começar a ter problemas muito sérios aí no meio desse caminho. Ora, é claro que a gente tem que entender que as big techs e a formação de elites digitais oligarcas está no centro de tudo isso, porque também existe aí uma parcela de loucura no meio do caminho, porque quem tem uma fortuna de 400 bilhões, estava lendo ontem, é o próprio Elon Musk, diz que a fortuna dele é 7 vezes maior do que o Trump, que é um bilionário. Quer dizer, existe então aí uma dose de loucura, porque também a falta é muito grave, o excesso absurdo também é muito grave, e não é à toa que o próprio, biógrafo do próprio Elon Musk, que é o Seth Abramson, fala que ele corre um seríssimo risco de enlouquecer, porque apesar do Musk dizer que ele tem uma mente diferente e que, teoricamente, ele tem uma síndrome de Asperger, um espectro autista, que, na realidade, em base, imporia a ele uma restrição de convívio social, não é bem isso que a gente está vendo acontecer na prática. Ele gosta de um cenário, ele gosta de um palco, ele gosta de um protagonismo, né? E justamente por ele ser mentalmente instável, segundo fala o próprio Seth Abramson, ele pode correr o risco seríssimo de enlouquecer, porque um mundo sem parâmetros leva as pessoas à loucura. Isso é um fato. E olha, quando a gente fala de Science Fiction Experience Design, a gente sabe lá na frente que onde tem filme de ficção, tem psicopata, é bom que então a gente coloca uma caneta, marca texto, para a gente poder aferir, não é? Bom, é claro que a própria desregulamentação vai impondo uma pauta, e onde é claro que a maturidade do uso nas sociedades das tecnologias, como eu falei, do darwinismo digital, a gente entra então definitivamente na quarta onda do ambiente político, regulatório, legal, enxergando tudo aquilo que é aceitável, que não é aceitável, que uma sociedade tolera, que uma sociedade não tolera, e é claro que a gente está vendo muito claramente a intencionalidade de uma erosão democrática como a gente nunca teve, já colocada ainda sem muita visão de solução. O Steven Levinsky, que falava sobre como as democracias morrem, né? O negacionismo ativo da ciência em vários cenários, da irracionalidade, que aliás é um dos componentes fascistas, né? Temos que lembrar que estamos falando desses tempos esquisitos, pautados pela Maria Rita Kell, né? E também pelo Guy Debord, a sociedade do espetáculo, o excesso de espetacularização de tudo, pautado pela sociedade do consumo sem freio, onde a felicidade idealizada é a expressão do próprio consumo, que é a essência de como as Big Techs operam. Então é claro que como as próprias Big Techs não têm regulamento, eles não têm, né, são descentralizadas, não existe uma centralidade. Você vê até a dificuldade que você tem de ter representantes legais. Eu posso ter representante num país como o Brasil, no caso do Facebook, por exemplo, onde você possa ter
muitas coisas, né, do ponto de vista de você ferir ou não uma determinada lei. Mas se for para discutir qualquer coisa com relação à postura das próprias Big Techs, essas áreas de representação não estão aptas a poder discutir esse tipo de coisa. Então, o que nós temos aí, né? Os grandes autores. Em primeiro lugar, o Guy Debord, que falava da sociedade do espetáculo, e também do Jean Baudrillard, que falava da sociedade do consumo. Os dois estão intrinsecamente ligados, fazendo fortunas nas mãos das Big Techs. Mas muito mais do que tudo isso, o que a gente está vendo acontecer? E o governo, a AGU especificamente, agora convidou as Big Techs para uma audiência pública para justamente discutir as questões. Como ente federativo, que é o governo, que tem a obrigação de trabalhar pela ética e pela moral, então fez uma reunião tentando buscar então a tal da caixinha da ferramenta da ética para discutir com as Big Techs então o que poderia vir desse exercício de tudo. Qual foi o resultado? Ninguém apareceu. E esse silêncio eloquente, porque diz que o silêncio comunica 1000 vezes mais do que qualquer palavra maldita, diz muito sobre tudo, e é o que a gente tem visto acontecer na pivotagem, principalmente do Zuckerberg, da Meta, né? Dizendo claramente que não, na análise muito profunda do que ele faz, não, ele não quer a moderação de conteúdo, ele quer uma coisa um pouquinho maior, ele quer a própria modulação e a moderação da democracia. As Big Techs querem governar a política mundial. E é isso que a gente está vendo acontecer na era, então, da sociedade pautada pela monetização do ódio, né? Distinção entre verdade e mentira, roubando da gente a própria capacidade de discernir o que é mentira do que é verdade. E, além de tudo, olha, hein, que tem gente que recusa a verdade, tentando transformá-la numa mentira. E é claro que nós estamos falando aí das 5 pragas, né, do Egito do mundo digital, que a gente já fala já há muito tempo, que é a pós-verdade, onde não interessa a verdade, só interessa o que eu quero que ela seja, muito parecida aí com wishful thinking. As fake news, claro, que assolam o mundo afora, né? A deep fake news, onde eu boto você falando uma coisa que você nunca diz com a sua própria voz e com todo o seu, né, arcabouço biológico, claro. O firehosing, que a maioria dos grandes governos, né, pautados pela extrema-direita usam, como o Trump está usando agora desde o primeiro dia da sua posse, firehosing na veia, e o wishful thinking como resultado daquilo tudo que a gente tem, que não interessa o que o mundo possa vir a ser, desde que ele seja o que eu quero que ele seja. Então, as próprias, né, Big Techs assumem o formato dos 5, né, das 5, né, pragas do Egito do mundo digital, numa escala muito além do que a gente poderia ter. Quando a gente fala sobre tudo isso, então, não comparecimento sobre, né, não quer nem conversar. E lembrem-se, hein, o próprio advogado da Meta, né, o chefão dos advogados da Meta, acabou pedindo demissão, dizendo que o Zuckerberg assumiria a partir de então uma mentalidade neonazista, né, um comportamento neonazista, e que eles realmente não queriam fazer parte deste tipo de comportamento. E todo mundo estranhou, claro, por causa de um nível de vassalagem que tem entre, né, os donos das Big Techs e uma figura proeminente de poder sem qualquer tipo de regulação também. Vamos lembrar que o Trump chega também desregulamentando tudo, olhando exatamente como se o próprio governo Trump fosse uma Big Tech, né? Colocando ali todas as questões, congelando dinheiro da cultura, congelando dinheiro da ciência, sendo negacionista do clima, negacionista da ciência, negacionista de tudo, e claro, com um objetivo muito claro de colocar um inimigo sempre, né, à disposição, claro, que são os imigrantes, lembrando, claro, que os imigrantes são responsáveis pela própria construção dos Estados Unidos inteiro, e é claro que a gente tem que saber que isso deveria ter o seu lugar. Ilegalidade eu vou combater sempre, né, mas desde que não seja aquilo que a gente gostaria de ver, como a gente já viu, que são crianças
crianças em prisão, né? Crianças algemadas, separação de crianças dos pais. Aí eu já acho que entra num nível de selvageria que a gente não gostaria de ver, muito menos, né? Defende qualquer tipo de coisa neste sentido. Então, quando a gente fala que a própria responsabilidade social discricionária, eu posso ser contra uma lei? Posso. Eu vou trabalhar para poder enfim, apresentar os meus argumentos a toda a sociedade que a gente tem, né? Para poder, então, ok, eu posso mostrar meu lado, e para isso servem as audiências públicas, como a gente tem que ver. Quando não aparece ninguém, é claro que as Big Techs estão dando o sinal de que, olha, eu tô pouco me lixando para você. E não só isso, a gente tem que saber que as Big Techs também correm no esteio de uma falta de compreensão do nosso próprio legislativo, porque eles também não entendem a responsabilidade que eles têm de poder colocar uma regulação sobre as redes. Então, simplesmente, hoje, a configuração do nosso legislativo simplesmente não quer regular, não quer, deixa do jeito que está, e é claro que na própria estruturação democrática brasileira, dos três poderes, provocado, a gente tem um ambiente ruim, que é o próprio STF regulando em nome do Congresso. Olha, se o Congresso faz o seu papel, que é discutir sobre as questões mais relevantes da sociedade, então é importante também a gente chamar a atenção de que o Congresso Nacional não está fazendo o seu papel, que é regular. É função dele, não é função do STF colocar uma jurisprudência sobre uma demanda externa, dada a ausência do nosso legislativo. Então, é claro que o nosso legislativo, sim, é conivente com as Big Techs. Talvez por uma questão ideológica, talvez por outras questões, que talvez de não querer ter o batimento, ou de defender plataformas que são absolutamente não focadas na educação, daquilo que representa liberdade de expressão, né? Entre liberdade de expressão e você poder fazer qualquer coisa, está muito longe de você ter uma coisa igual à outra. E é claro que a gente tem que saber que as Big Techs cometem verdadeiras atrocidades, e vá lá, por favor, lê a própria Shoshana Zuboff, a maior autoridade global daquilo que a gente chama da própria era da sociedade, né, do capitalismo de vigilância, de um capitalismo parasitário, como fala o Ladislau Dobor também, colocando essa questão: a infelicidade gera dinheiro, não é? E na realidade, quando eu faço agora a monetização do ódio, é claro que eu tenho que entender que, né, todo mundo se odiando rende dividendos extremamente colocados ali para os donos das Big Techs, que, aliás, não pagam imposto, né? Então, também temos que ver esse outro âmbito aí no meio do caminho. É claro que a relação vai ser cascuda, é claro que o próprio judiciário teve que aprender esse mundo todo a toque de caixa. Eu mesmo, processo Facebook aqui na Irlanda igual, porque no dia que eu publiquei uma foto, uma simples foto sem nenhum texto, isso já de muitos anos, do Adolf Hitler, justamente por causa de uma crítica, né, do que a gente teve, de tudo que de malefício que essa figura fez, ato contínuo, o Facebook descontinuou minha conta, eu fui banido do Facebook sob a acusação de fazer parte de grupos de extermínio em massa, e grupos, né, que promovem, então, toda essa questão de assassinato em massa, de extermínio em massa. Ora, eu processei o Facebook pedindo para que ele provasse. Até hoje ele não provou, o judiciário foi uma lástima, a gente teve que, também eu com o meu advogado, o hermano, indo para cima para que a gente pudesse também colocar as questões de ensinar também esse novo mundo para o judiciário, porque tudo é muito novo. Então, é claro que a gente deveria ter uma conjunção do legislativo mais o judiciário, fechando essas questões todas. Bom, estou em fase de execução, estou executando o Facebook, porque o juiz mandou a recuperação da minha conta e eles não acham. Eles pedem para que eu dê a minha própria URL. Obviamente que eu não tenho, porque eles
Eles me baniram. Eles não sabem onde está. E não respondem pelo que me acusam. Não respondem pela acusação também que me fizeram. Então não é só a falta de regulação entre os usuários, né? Do que ele permite entre os usuários. Tem a questão também de como as Big Techs nos enxergam cometendo falsidades, inclusive sobre o que falam e nos acusam de coisas que a gente nunca fez. É claro que o papel nosso como cidadão é buscar a justiça e buscar a equiparação com relação a isso. E eu não vou sossegar enquanto o Facebook não recuperar minha página ou pagar o equivalente que o juiz manda em dano moral. É dano moral. Agora, as pessoas acham que isso vai dar trabalho, que não querem entrar, então acabam também passando a mão na cabeça de todo mundo. E claro que quando a gente olha dono de Big Tech fazendo gestos ambíguos, uma parte diz que aquilo é um cumprimento nazista. Os defensores dizem que não, ele pegou o coração e jogou repetidamente, intencionalmente. É muito difícil acreditar que isso pode acontecer, porque na realidade a gente sabe que quando você tem o ambiente, né, completamente previsível para você ocupar um determinado palco, as pessoas são o que são, e é claro que a normatização de um comportamento como esse seria facilmente identificável se Elon Musk, logo depois de fazer, falar assim, olha, eu fiz um gesto aqui que talvez possa criar ambiguidade, peço desculpa se alguém entendeu desse jeito, peguei meu coração e joguei. Não, ele não fez isso, ele repetiu o gesto. Portanto, a intencionalidade do gesto me dá a questão de que aquilo tudo que a gente sempre brinca de falar, a gente não pode brigar, né, com a realidade posta. O que ele fez é realidade sobre a minha visão. Então, se é realidade sobre a minha visão, é um negócio impressionante que eu não deveria normatizar um comportamento tão absurdo como esse. Então é claro que estamos vivendo tempos, né, em que a gente vai viver as turras, os depoimentos que são feitos pelos líderes globais no Fórum de Davos, todos eles colocam as questões da Big Tech, das Big Techs, e que vão agir dentro dos seus próprios arcabouços político, regulatório, legal, para garantir o sossego de todo mundo. Até lá, tem muita gente que diz que ou as próprias redes, as Big Techs, deverão se reposicionar ou, né, viverão um ciclo de obsolescência forçada, porque também as pessoas estão muito cansadas de tudo isso e a gente tem que colocar isso também na balancinha, não é? A chegada das gerações beta também coloca aí um novo comportamento muito mais distante dos celulares. Isso faz também com que, na cauda longa, a gente tem que dizer que tudo que nasce morre. E é claro que eu tenho que entender que pode ser que as Big Techs não morram, mas elas vão ter que sofrer mudanças para se ajustar à sociedade, ou elas não terão qualquer lugar plausível no planeta para que elas possam se executar. E para todo mundo que fica falando, porque o outro dia eu postei sobre as questões do que o próprio fascismo coloca, né? Uma pessoa na rede perguntou assim, Piazza, defina fascismo para mim. É típico de uma pessoa que não quer aprender, ela não quer que eu defina para ela aprender, ela quer que eu defina para ela criar base de contestação. Então, o próprio Humberto Eco, recentemente, colocou 14 pilares, então eu repito aqui para todo mundo ver o quanto o discurso do Trump né, de alguma forma, muito focada no fascismo. Aliás, estamos falando bastante no fascismo 4.0, o fascismo digital. Primeiro, culto das tradições e as raízes, eu estou lendo aqui para você, tá bom? Então, culto às tradições e às raízes, presente no discurso. Abuso do medo ao diferente, capturado absolutamente no discurso. Um constante estado de ameaça. Gente, desde o tempo, né, que se abriu a posse de Trump, que a gente está falando do medo do mundo inteiro. Aliás, teve uma reverenda que falou que o estado de medo implantado é uma coisa de maluco.
Isso desestabiliza as sociedades inteiras, desestabiliza o mundo. Então, uma constante estado de ameaça a todos os países, às pessoas, a todo mundo do entorno, sim, é um pilar do fascismo. Exaltação da vontade popular. No caso do Trump, é absolutamente inquestionável. Ele ganhou e ganhou no voto popular. Então, ele tem essa legitimidade, mas a exaltação disso, levando a um populismo que leva a gente a um outro comportamento também, pilar do fascismo. Oposição à análise crítica, isso diz respeito a uma irracionalidade. O Steven Pinker já escreveu um livro falando sobre isso, né, um livro chamado Rationality, onde ele fala sobre isso, porque é importante recuperar, e também sobre um novo iluminismo, onde a gente deveria nos apoiar na ciência para que a gente pudesse dar um salto. Não, o que a gente teve? Uma negação da ciência sobre vários aspectos, que vai desde o câncer, a pesquisa, né, a próprio fórum de contenção de desastres ambientais e tudo mais. Negacionismo, então, né, contra a análise crítica. Irracionalidade é um dos pilares do fascismo. As pessoas têm medo de falar, né? Mas a gente é obrigado a falar. Obsessão por conspirações e culpados externos, claro. A razão do insucesso teórico, que não existe o que foi colocado. Não, os Estados Unidos não é terra arrasada, os culpados são sempre de fora, nunca de dentro, né? Proclamação de um líder que tem a voz do povo, claro. Trump assume esse papel. O controle e repressão da sexualidade, tá lá, né, a extinção de tudo que diz respeito à liberdade, né, de você ser quem você realmente é. Então isso também, pilar do fascismo. Ação antes da razão, a gente viu, né? Agora ontem um juiz determinou então a extinção de um decreto presidencial do Trump que negava cidadania para imigrantes, filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos. Quer dizer, primeiro você estabelece uma ação para depois alguém tem que colocar na racionalidade. Pilar do fascismo. Linguagem limitada e repetitiva. Plá, 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 plá. Traduzido por MAGA, né? O principal tag publicitário da plataforma de governo. Apelo a uma classe social frustrada, claro, todo mundo frustrado, principalmente os Estados Unidos não está acostumado com a inflação e reage brutalmente a isso, então muita frustração, o que é território fértil para poder crescer tudo isso, e uma rejeição absurda às ideias mais modernas. Então existe aí uma retrotopia, como fala o Bauman, né, achando que tudo aquilo que era do passado, então é melhor para tudo isso. Gente, a regulação vem contra os 14 pilares do fascismo. Então eu preciso também entender com muita naturalidade, com análise crítica, porque quando a gente fala isso, um show de haters, sou ameaçado de morte, as pessoas falam que eu sou um velho gagá e que a gente não tem poder de fala, porque o hater, ele vai ser hater sempre. E o que a gente coloca é muito perigoso, né, para aquilo que as pessoas têm como convicções. Mas o poder de liberdade que eu tenho, de eu poder pensar, articular e poder defender as bases, tá no meu contra-cheque, eu vou dizer assim, porque a gente tem que lembrar sempre, vivemos tempos esquisitos, onde a própria Maria Rita Kell, né, que é uma psicanalista do século XXI, que eu adoro, que ela fala assim, gente, estamos vivendo a plenitude da distopia, está na nossa conta, a nossa reação para fazer com que os seres humanos sejam relevantes no futuro é viver minimamente em paz. Né? Se a gente tem a monetização do ódio, gente, daqui a pouco não vai ter mais ninguém nesse planeta, todo mundo se matando, todo mundo se pegando, todo mundo se, né, atingindo, e é claro que nisso não tem nada de bom. A responsabilidade sobre as big techs é absurda, e eles têm medo também um pouquinho, não é à toa que Zuckerberg constrói um bunker que custou bilhões para ele se proteger do quê, né? Porque quando a conta chegar, e vai chegar, ela vai ser alta pra caramba. Falei pra caramba, tô aqui com o meu gatinho, que me dá um pouquinho de equilíbrio touch desse mundo tech, e eu espero que vocês estejam muito bem, e eu agradeço pela possibilidade. Lamento que a grande maioria vai odiar o que eu tô falando, mas faz parte do contraditório.
Um beijo para todo mundo.